Você já olhou para o céu à noite e se perguntou se há mais por trás daquelas estrelas cintilantes do que os olhos podem ver? E se eu te dissesse que a Bíblia, sim, o próprio livro sagrado, na verdade está codificada com uma sabedoria celestial antiga que esteve escondida à vista de todos por séculos? Imagine, por um momento, que tudo o que você achava que sabia sobre o cristianismo, o judaísmo e até mesmo as crenças do Antigo Egito era apenas a ponta de um iceberg cósmico. E se eu revelasse para você que os 12 apóstolos não eram apenas discípulos, mas símbolos vivos do próprio zodíaco? Ou que a cruz, o símbolo mais sagrado do cristianismo, originalmente representava algo muito mais universal do que fomos levados a acreditar? Prepare-se para ter sua mente explodida, porque hoje vamos mergulhar fundo nos segredos astrológicos escondidos na Bíblia, e confie em mim, uma vez que você enxergar o que estou prestes a te mostrar, você nunca mais verá a religião da mesma forma. Esta é a história que as instituições poderosas não querem que você saiba. Está pronto para descobrir a verdade? Você conhece a Bíblia, certo? Aquele livro com o qual você pode ter crescido ou, pelo menos, ouvido falar. Pois bem, e se eu te dissesse que ela não é apenas um texto religioso, mas um guia cósmico escondido à vista de todos? Vamos começar com uma história que a maioria de nós conhece. Moisés e o bezerro de ouro. Você pode pensar que essa história é só sobre adoração de ídolos, mas fique comigo aqui, porque essa história na verdade marca uma mudança celestial gigantesca. O bezerro de ouro representa touro. O touro não é apenas um animal aleatório, é uma constelação pessoal. Agora imagine isso. Moisés desce da montanha, todo furioso, e quebra o bezerro de ouro. O que ele está fazendo? Ele está simbolicamente encerrando a era de touro e inaugurando a era de Áries, o carneiro. Não acredita em mim? Bom, depois desse evento, que animal começa a aparecer nos símbolos judaicos? O carneiro. Coincidência? Acho que não. Mas espere, tem mais. Lembra dos 12 tribos de Israel ou dos 12 apóstolos? Já se perguntou por que sempre são 12? Deixe-me ligar os pontos para você. Há 12 signos no zodíaco. Impressionante, né? Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar balançando a cabeça, mas espere aí. Você deve estar pensando, astrologia não é algo meio tabu no cristianismo, e você está certo em se perguntar isso. Mas aqui está o grande lance. Essa aversão à astrologia é uma coisa relativamente recente. Os primeiros líderes religiosos eram especialistas celestiais, usando o céu como quadro negro para ensinar verdades espirituais profundas. Pense nisso. Em um mundo sem livros, sem internet, o céu era a maior e mais constante fonte de informação. Nossos antepassados não eram tolos, eles usaram o que tinham, e usaram de forma brilhante. Mas sabe de uma coisa? Isso é só a ponta do iceberg. O zodíaco na Bíblia é como um aperitivo nesse banquete cósmico de conhecimento. Está pronto para o prato principal? Porque agora vamos falar sobre a maior estrela do nosso céu e como ela se relaciona com o maior nome da Bíblia. Vamos falar sobre a figura central do cristianismo, Jesus Cristo. Todos já ouvimos ele ser chamado de a luz do mundo e o sol da justiça. Mas você já parou para pensar por que esses termos específicos são usados? Não é só linguagem poética, pessoal, é um código cósmico escondido à vista de todos. Em culturas antigas ao redor do mundo, o sol era reverenciado como o supremo doador de vida. Era o portador da luz, a fonte de calor, o motivo pelo qual as colheitas cresciam e a vida prosperava. Parece familiar. Isso porque os primeiros cristãos teceram brilhantemente esse simbolismo solar em seus ensinamentos sobre Cristo. Mas vai muito mais fundo do que apenas algumas frases. Vamos olhar para a história da vida de Jesus, nascido de uma virgem. Pois bem, a constelação de Virgem surge no céu noturno logo antes do sol no solstício de inverno. Os 12 discípulos? Já falamos sobre a conexão com o zodíaco. Mas aqui é onde fica realmente interessante. A história de Jesus morrer por 3 dias e depois ressuscitar não é só uma metáfora espiritual. É uma descrição perfeita do solstício de inverno. Veja bem, por 3 dias em torno de 22 de dezembro, o Sol parece parar de se mover para o sul. Ele morre. Então, no dia 25 de dezembro, ele começa a se mover para o norte novamente. Ele ressuscita. Agora, não estou dizendo que Jesus não foi uma pessoa real ou que as crenças cristãs não são válidas.
O que estou dizendo é que essas verdades espirituais profundas estão codificadas no próprio movimento dos céus. E isso não acontece só no cristianismo. Esse simbolismo solar aparece em religiões ao redor do mundo. No Antigo Egito, eles tinham Horus. Na Grécia Antiga, Apolo. Esses deuses solares compartilham histórias semelhantes. Nascem perto do solstício de inverno, morrem e renascem. Mas aqui está a grande pergunta: por quê? Por que codificar ensinamentos espirituais na astronomia? Pense nisso. Os movimentos do Sol e das estrelas são constantes, previsíveis. Em um mundo onde tantas coisas eram incertas, o céu era um calendário confiável, uma fonte constante de orientação. Ao vincular suas verdades mais profundas a esses movimentos celestiais, os antigos mestres garantiram que sua sabedoria seria preservada, servida e passada adiante ao longo dos tempos. Agora, falando de símbolos antigos, há um que é central no cristianismo e que tem um significado secreto tão profundo que mudará a forma como você vê essa religião para sempre. Está pronto para olhar para a cruz de uma forma completamente nova. Eu sei o que você está pensando. A cruz. O que há de misterioso nisso? Ela representa a crucificação de Jesus, certo? Bem, sim e não. Segura firme, porque o que estou prestes a te contar pode mudar sua visão de mundo. A cruz, como se vê, é muito mais antiga que o cristianismo. E seu significado original é cósmico. Meu amigo, deixa eu te explicar. Nos mapas antigos do céu, o zodíaco frequentemente era representado como uma cruz com o Sol no centro. Imagine isso. Uma linha horizontal representando o equador celestial e uma linha vertical representando o caminho do Sol ao longo do ano. Onde essas linhas se cruzam, é onde o Sol está. Incrível, não é? Mas melhor ainda, essa cruz não representa apenas o caminho do Sol. Ela simboliza as 4 estações, as 4 direções, os 4 elementos. É como um mapa de todo o universo condensado em um símbolo simples. Agora, vamos conectar isso ao cristianismo. Quando você vê Jesus na cruz nas igrejas, o que geralmente está retratado atrás da cabeça dele? Um halo, certo? Bem, em simbolismo antigo, esse halo representa o Sol. Jesus na cruz é uma imagem espiritual poderosa, mas também é um diagrama cósmico. O Sol com o halo na interseção dos caminhos celestiais. Mas espere, tem mais. Lembra dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Na arte tradicional, eles são frequentemente representados como um homem, um leão, um boi e uma águia. Adivinha? Esses são os 4 signos fixos do zodíaco: Aquário, Leão, Touro e Escorpião. É como se toda a história do cristianismo estivesse mapeada nas estrelas. Agora, eu consigo ouvir alguns de vocês perguntando: mas se isso é verdade, por que não sabemos sobre isso? Porque isso não é ensinado nas igrejas. Bem, essa é a grande questão, não é? A verdade é que muito desse conhecimento se perdeu ao longo do tempo. Conforme o cristianismo se espalhou e evoluiu, muitos desses significados cósmicos antigos foram esquecidos ou deliberadamente obscurecidos. Mas aqui está a questão. Entender essas conexões cósmicas não diminui o poder espiritual da cruz. Se algo, isso o aumenta. Conecta-nos a uma sabedoria universal, uma verdade cósmica que transcende qualquer religião ou sistema de crença. Agora, já falamos sobre o zodíaco na Bíblia, o simbolismo do Sol e a cruz cósmica. Mas há mais um pedaço deste quebra-cabeça celestial que amarra tudo isso. Vamos falar sobre um conceito que vai mudar a maneira como você vê, bem, tudo. Ele é resumido em uma frase simples: assim como em cima, assim embaixo. Talvez você já tenha ouvido isso antes, talvez em um pôster numa livraria esotérica ou em algum filme místico. Mas isso não é apenas uma frase que soa legal. É a chave para entender como nossos antepassados viam o universo e como essa visão moldou todas as grandes religiões e sistemas filosóficos. Então, o que isso significa? Na sua forma mais simples, assim como em cima, assim embaixo, sugere que o macrocosmo, o universo, os céus, reflete o microcosmo, a Terra, a humanidade, até nossos próprios seres individuais. Em outras palavras, os padrões que vemos no céu espelham os padrões de nossas vidas aqui na Terra. Vamos explorar isso com alguns exemplos. Lembra de como falamos sobre a jornada do Sol ao longo do ano? Como ele morre no solstício de inverno e renasce 3 dias depois. Bem,
Nossos antepassados viam esse padrão refletido na vida humana. Tempos de escuridão seguidos de renovação e renascimento. Ou pense nas fases da lua, crescente, cheia, minguante, nova. Nossos antepassados viam esse ciclo refletido nas estações, nos ciclos de vida humana e até mesmo no fluxo e refluxo das emoções e atividades humanas. Mas isso vai ainda mais fundo. Os antigos sacerdotes e filósofos acreditavam que, ao entender os movimentos dos céus, podiam entender a vontade divina. O céu não era apenas um pano de fundo bonito, era um roteiro cósmico contando a história da criação, da vontade divina e da jornada espiritual da humanidade. Essa crença influenciou tudo, desde a maneira como os templos eram construídos, muitas vezes alinhados com certas estrelas ou eventos solares, até o momento das festas religiosas, frequentemente coincidindo com solstícios, equinócios ou outros eventos celestiais. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Este conceito de o assim como em cima, assim embaixo, não é apenas história antiga. Ele ainda está ao nosso redor, na nossa arte, na nossa arquitetura e até mesmo nos nossos feriados. Nós apenas esquecemos como ler os sinais. Pense nisso. Por que celebramos o Natal, o nascimento do Filho, o Sol, logo após o solstício de inverno, o renascimento do Sol? Porque a Páscoa, uma história de morte e ressurreição, sempre acontece na primavera, um tempo de renovação. Essas não são coincidências, pessoal. São ecos dessa antiga sabedoria, desse entendimento de que os céus e a terra estão interconectados. Mas aqui está o grande lance. E se esse conceito não for apenas simbólico? E se houver realmente uma conexão profunda entre o macrocosmo e o microcosmo? A física moderna está começando a sugerir que o universo pode ser holográfico por natureza, que o todo está codificado em cada parte. É como se a ciência estivesse começando a alcançar o que os antigos já sabiam há muito tempo. Então, aí está, pessoal, o zodíaco na Bíblia, o Filho de Deus, a cruz cósmica e a profunda verdade de o assim como em cima, assim embaixo. Estas não são apenas teorias interessantes ou notas de rodapé históricas. São chaves para entender nosso universo, nossa espiritualidade e a nós mesmos de uma maneira completamente nova. Agora, eu sei que isso é muita informação para absorver. Você pode estar se sentindo sobrecarregado, talvez até um pouco cético, e tudo bem. Não estou pedindo que você mude suas crenças ou abandone sua fé. O que estou te convidando a fazer é olhar para o mundo ao seu redor, o céu acima de você, os textos sagrados, os próprios símbolos da sua fé, com novos olhos. Porque, uma vez que você começa a ver essas conexões, uma vez que você começa a entender essa linguagem cósmica, eu te prometo, você nunca mais verá o mundo da mesma maneira. E não é isso que a busca pela verdade é? O que você acha? A interpretação de Maxwell ressoou com você ou você vê as coisas de maneira diferente? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e, se esse vídeo mexeu com sua cabeça como mexeu com a minha, aperte o botão de curtir e se inscreva para mais conteúdos que vão explodir sua mente. Lembre-se, a verdade está lá fora. Às vezes, só precisamos olhar para as estrelas para encontrá-la. Até a próxima. Continue questionando, continue explorando e mantenha seus olhos no céu.